Você que está com a sua Bíblia aí, abre comigo o livro de Gálatas. Gálatas 3, capítulo de número 27. Gálatas 3, 27. Quem achou diz amém. Glória a Deus. O pessoal achou rápido. Cumprimentar também os irmãos que nos assistem pela internet. Visitei alguns irmãos hoje para entregar a ceia, né, que estamos acompanhando. A irmã Maria Isabel falou, vou te assistir hoje à noite. Eu falei, amém, irmã. Ó, irmã Maria Isabel, um abraço. Eu estou assistindo vocês sempre. Glória a Deus, isso mesmo, irmã. Estamos trabalhando para isso, né? Para que aqueles que não podem estar com a gente possam também estar assistindo e também na sua casa louvando a Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 27, a partir do 27 diz assim: Todos os que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. Amém. Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Nas últimas semanas, nós vimos na televisão, através das redes sociais, nós assistimos a respeito de diversas manifestações que ocorreram ao redor do mundo nas últimas 2 semanas por causa de um homem negro que foi morto por um policial lá no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. Então desencadeou em todo o mundo um movimento, principalmente nas redes sociais, mas também que foram para as ruas, chamado Black Lives Matter, ou Vidas Negras Importam. E este movimento, né, desencadeado em todo o mundo nas últimas semanas, esse movimento, entre as pautas dele estavam a reivindicação, né, contra o preconceito racial, contra o racismo, né, e diversas dessas manifestações aconteceram em muitos lugares do mundo, principalmente nos Estados Unidos. E isso me fez lembrar de um outro episódio envolvendo a população negra nos Estados Unidos. E é sobre isso que eu quero começar falando para os irmãos. Esse episódio, né, esse acontecimento, esse fato histórico, começa a tomar forma, né? Não que ele inicia, mas ele começa a tomar forma em 1903, mais ou menos, 1902, 1903, quando um homem negro chamado William Seymour, cego de um olho, ele se muda para a cidade de Houston, e ele no Texas, nos Estados Unidos, e ele começa a trabalhar de garçom com o sonho de conseguir estudar no seminário bíblico para se tornar um pastor. E esse homem, William Seymour, com esse salário que ele ganhava de garçom, ele começa então a pagar os seus estudos no estudo bíblico, no seminário bíblico dessa cidade. Porém, embora pagasse a mensalidade como qualquer outro aluno, William Seymour foi colocado não dentro da sala de aula, mas foi informado pela direção da escola que ele precisaria se sentar no corredor para assistir às aulas, por causa da cor da sua pele. Não sei se você sabe, mas em diversos países do mundo, mas principalmente nos Estados Unidos da América, até a década de 60, 70 mais ou menos, havia a segregação racial institucionalizada. As pessoas de cores de pele, vamos dizer assim, diferentes, não podiam tomar os mesmos ônibus, não podiam estudar nas mesmas escolas, nem morar nos mesmos bairros que os negros, e isso era lei, os negros e os brancos. E então isso aconteceu mais ou menos 60 anos antes. Então William Seymour foi informado, olha, você vai ter que assistir às aulas, mas não aqui de dentro da sala, você vai ter que assistir lá do corredor, porque essa é uma escola para brancos, uma escola bíblica. Isso a gente não está falando
de ímpios, de pagãos, nós estamos falando de uma escola bíblica, de um instituto bíblico. Mesmo com essa barreira social, William Seymour aceitou e começou a ouvir dos corredores, e mesmo lá do corredor, ele se tornou o melhor aluno daquele seminário bíblico, tirou as melhores notas naquele seminário bíblico, mesmo assistindo às aulas do corredor, não podendo participar, não podendo interagir, sofrendo muitas vezes preconceito por parte, várias e várias vezes, preconceito por parte dos outros colegas de classe. Terminado o seminário, William Seymour, ele se muda para a cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. E ele começou a participar de uma pequena igreja, então Deus o impulsionou a alugar uma sala numa viela, num beco chamado Rua Azusa, no subúrbio de Los Angeles, e começou a organizar reuniões de oração nesse lugar. E o pastor William começava a orar lá pelas 10 horas da manhã, mais ou menos, 10, 11 horas da manhã, e ficava até as 6 horas da tarde orando, a hora que iniciavam os cultos. Então ele passava de 6 a 7, 8 horas por dia orando para fazer os seus cultos. E como tudo acontecia nessa época, e a gente não está tão longe na história, apenas um pouco mais de 100 anos atrás, a população que frequentava os seus cultos era a população negra, porque ele era um pastor negro. Só que Deus começou a operar neste lugar. As coisas começaram a acontecer naquele lugar por causa desse fervor, dessa oração, dessa devoção intensa de William Seymour e os irmãos que o acompanhavam. Então a reunião do pastor William começou a ficar famosa, porque começaram a ver curas naquele lugar. Começaram a ver manifestação dos dons, profecias se cumprindo, revelações do Espírito. As pessoas eram impulsionadas por um temor muito grande. Elas começavam a se arrepender dos seus pecados, aceitar a Jesus, e aquela sala começou a ficar pequena, e algumas vezes eles precisavam até, as pessoas ficavam esperando do lado de fora para ver aquela reunião que o pastor William estava liderando. E hoje, nos dias de hoje, nós conhecemos este episódio como o avivamento da Rua Azusa, que deu origem, inclusive, à nossa igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular. Afinal, a Aimee Semple McPherson foi grandemente influenciada por esse avivamento. Deu início a todas as igrejas que nós chamamos hoje de igrejas pentecostais, a partir da vida do pastor William. Mas sabe o que é mais incrível, irmãos, que aconteceu naqueles dias? É que essas reuniões começaram a ficar tão famosas, começaram a imprensa a ver o que estava acontecendo, as pessoas começaram a falar línguas de anjos, as pessoas começavam a ser curadas, a ser batizadas no Espírito Santo. E não só a população negra, mas toda a população de Los Angeles, brancos, latinos, começaram a frequentar aquela igreja. Quase 60 anos antes do segregamento racial ter fim nos Estados Unidos, nós tínhamos não pela cor de pele, não pela origem, pelo lugar que veio, mas como diz o versículo que a gente leu, não há mais judeu nem gentil, todos um em Cristo Jesus. E isso é maravilhoso. E a gente chama este episódio de avivamento da Rua Azusa. E olhando para essa história, a gente consegue observar o que os teólogos estudiosos chamam de estágios do avivamento. A gente chama este episódio de avivamento da Rua Azusa, e a gente pode observar os estágios do avivamento. E a gente se pergunta, o que é avivamento, afinal? Quando a gente começa a prestar atenção nessas histórias, e o Espírito Santo me falou muito a respeito dessa história nos últimos dias, a gente começa a pensar, o que é avivamento? O que significa avivamento? Porque avivamento não é uma palavra que está escrita na Bíblia. A grafia avivamento não está escrita na Bíblia. Você não vai encontrar escrita a palavra avivamento na Bíblia. Porém, nós vemos nas Escrituras Sagradas grandes histórias de avivamento.
Nós vemos ao longo da história da humanidade grandes histórias desse despertamento espiritual, deste grande mover do Espírito Santo de uma forma além do comum, além do que nós estamos acostumados, em que nós chamamos de avivamento. Mas afinal, o que é o avivamento? Mas antes de falar o que é avivamento, irmãos, eu quero dizer para você o que não é o avivamento. Nessa noite eu queria compartilhar com você 3 estágios do avivamento, mas antes eu vou te dizer o que não é. O avivamento, ele não é uma obra humana. O avivamento, ele não vem a partir de homens. João capítulo 3, versículo 8 diz que o vento do Espírito sopra aonde quer. Nós não podemos controlar avivamento, nós não podemos produzir avivamento. Por isso, quando você ouvir alguém dizendo, não, aqui é o lugar do avivamento, esta é a casa do avivamento, a igreja do avivamento, a cidade do avivamento, irmãos, tenha desconfiança, porque Deus não fechou monopólio com ninguém. Nós não controlamos, não produzimos o avivamento e nem a igreja não tem nenhum poder de autorizar ou desautorizar o avivamento. Avivamento só vem da parte de Deus. É através do Espírito Santo que se move como quiser, onde quiser, como um vento impetuoso. Mas nós podemos fazer algo por isso. Embora a igreja não possa produzir o vento do avivamento, nós podemos içar as nossas velas, para que quando este vento venha, nós possamos navegar nessas águas. Nós podemos estar com as velas levantadas, para quando o vento do Espírito soprar, nós possamos caminhar por essas águas, nós possamos andar sobre essas águas. E eu queria pedir que você lesse junto comigo o que está escrito em 2 Crônicas 7,14. Você não precisa abrir, porque vai estar projetado aqui na tela. Vai ficar projetado aqui na tela e eu queria que você lesse comigo. 2 Crônicas 7,14. Diz assim: então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei a sua terra. Aqui Deus estava falando de diretrizes, de coisas que acontecem, de estágios que acontecem, do que nós hoje chamamos de avivamento. E à luz desse versículo, através desse versículo, e também à luz de outros acontecimentos na Bíblia e na história, nós vamos falar hoje sobre 3 estágios do avivamento, 3 coisas que acontecem no avivamento. E a primeira coisa que acontece em um mover, em um tempo de avivamento, é oração e louvor com intensidade. A palavra diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. E nós vemos que isso faz parte daquilo que a gente acabou de falar, da nossa parte de içar as velas. Quando nós nos posicionamos em oração, em intensidade, nós estamos levantando as nossas velas para o Espírito de Deus. O Espírito não vai balançar um barco que não tem as velas levantadas. O Espírito não pode conduzir um barco que não tem as suas velas levantadas. E para levantar as nossas velas, precisamos buscar, como diz a antiga canção, em fervente oração. Em oração e devoção intensas. E nós vemos isso na Bíblia, em Atos capítulo 2, no primeiro grande avivamento do Novo Testamento, no dia que a gente chama de dia de Pentecostes, por causa da festa que acontecia entre os judeus. Atos capítulo 2, diz que eles estavam reunidos em oração, todos no mesmo lugar. Estavam buscando, Jesus falou, fiquem juntos e esperem, perseverem, esperem, fiquem orando, fiquem juntos, até que do alto sejam revestidos de poder. Então, o primeiro estágio de um avivamento, a primeira coisa que precisa acontecer para um avivamento é intensa oração e devoção. Eu acabei de falar para você, o pastor William Seymour orava de 6 a 8 horas por dia, antes de acontecer os seus cultos. Ele estava ali, ele, a sua igreja, seus auxiliares, aqueles que estavam junto com ele, oravam de 6 a 8 horas por dia antes
dos seus cultos acontecerem. Existe um outro grande avivamento que a história nos conta também, que aconteceu na mesma época do avivamento da Rua Azusa, que a gente chama de o avivamento do país de Gales, onde o evangelista Evan Roberts liderou um exército de jovens e adolescentes. O líder mais velho desse movimento tinha 25 anos de idade, a minha idade. Muitos jovens e adolescentes que transformaram o Reino Unido no início do século XX. E o evangelista Evan Roberts, pastor Evan Roberts, ele dizia assim para quem ele pregava, para quem ele ensinava, para os seus discípulos: o melhor lugar para você estar não é na igreja. Você sim tem que estar na igreja, o congregar é bíblico, você precisa estar junto, mas ele dizia: o melhor lugar para você estar é no seu lugar secreto com Deus. O melhor lugar, a igreja, é o lugar de nós recebermos, de nós construirmos juntos. Mas o melhor lugar para você e Deus é o seu quarto secreto. O melhor lugar para você crescer em intimidade com Deus não é durante o culto, é durante o seu tempo de oração, o seu tempo de devocional, o seu tempo de leitura bíblica, você e Deus. Jesus disse: quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e busca o teu Pai em secreto, porque o teu Pai, que ouve em secreto, te recompensará. Então, a primeira coisa que acontece no avivamento é um movimento intenso de oração. E por que oração? Afinal, não vem o vento, não vem de Deus, mas nós acabamos de dizer que as velas precisam estar içadas. A oração, ela nos prepara para o receber de Deus. Um grande teólogo da Dinamarca no século XVII, ele dizia que a oração serve em muito mais estágios para nos moldar à vontade de Deus do que para tentar fazer Deus nos moldar à nossa vontade. Quando nós oramos é um sinal de rendição e dependência. Então muitas vezes não é Deus que está se ajustando à nossa vontade. Não, Deus não se sujeita à nossa vontade. Somos nós que estamos orando e dizendo: Senhor, faz-nos coincidir os teus planos para a minha vida com o que eu tenho caminhado. Faz-me entender os teus caminhos para a minha vida. Amém? O segundo estágio da oração é arrependimento. O povo se humilhar e orar, buscar minha presença e afastar-se dos seus maus caminhos. A tradução da Almeida diz: se arrepender dos seus maus caminhos. A segunda coisa que acontece em um tempo de avivamento é o arrependimento, a mudança de mente. Não arrependimento, não um remorso, não você ficar com o coração pesaroso por algo, mas um arrependimento genuíno. Um arrependimento verdadeiro. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, amém? A palavra diz que o Espírito Santo é que nos convence do pecado, mas não é ele que confessa por você, a boca é sua. O Espírito Santo convence do pecado, mas a boca que confessa e admite é a sua. Então a palavra diz que nós precisamos confessar e admitir. Quando Neemias, no grande avivamento da reconstrução dos muros, Neemias voltou com o povo, reconstruíram os muros e diz que houve um grande arrependimento. E foi interessante nesse episódio da reconstrução dos muros, Neemias 8, que não foi apenas o arrependimento pelos seus próprios pecados. Eles inclusive confessaram os pecados dos seus antepassados. Eles pediram perdão pelo povo que havia ferido a terra em Jerusalém, pelo povo que havia pecado em Jerusalém. Eles oraram e consagraram aquela cidade e falaram: nós pedimos perdão pelos pecados dos nossos antepassados. Um arrependimento genuíno. Quando Jonas prega em Nínive, livro de Jonas, capítulo 3, disse que aquela cidade foi movida em um grande arrependimento, que eles se arrependeram dos seus maus caminhos. O avivamento gera arrependimento. O Espírito convence, mas nós precisamos confessar, nós precisamos admitir, nós precisamos nos arrepender. Durante o avivamento da Rua Azusa, o pastor William Seymour começou a receber umas visitas em sua igreja, no mínimo curiosas.
ele começou, a sua igreja conta a história, a biografia do pastor William, e as prostitutas da cidade, algumas prostitutas da cidade começaram a procurar. E é óbvio que as pessoas começaram a achar isso estranho, e o pastor William dizia: o céu não precisa de médicos. Ele relembrava as palavras de Jesus: o céu não precisa de médicos, mas dos doentes e enfermos. Deixe que venham. E essas pessoas, essas mulheres, né, que trabalhavam na prostituição, começaram a se arrepender daquilo que elas faziam. Inclusive, prostitutas muito conhecidas na cidade, né, e proprietárias de grandes bordéis na cidade de Los Angeles se converteram naquela pequena igreja na Rua Azusa. Arrependimento. Arrependimento. O Senhor diz: meu povo que ora, se humilha e se arrepende, se afasta dos maus caminhos. Isso nos leva a pensar ao terceiro estágio de um avivamento. Eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei a sua terra. O terceiro estágio de um avivamento é restauração, é transformação, é revolução. Não revolução no sentido pejorativo de brigas e armas, mas revolução no sentido de transformação, de mudança das coisas. Quando existe um avivamento genuíno, a igreja sai das quatro paredes e começa a tocar as áreas da sociedade. Quando existe avivamento, quando há um tempo de avivamento, a igreja ora, se humilha, se arrepende e entende que a sua missão é transformar as coisas que acontecem à sua volta, é sarar a terra, é ser agente de mudança na terra. Revolução, é disso que nós estamos falando. É de mudança, é de transformação. Na Rua Azusa, irmãos, o mais notório que aconteceu não foi um pastor que superou as barreiras para pregar, para conseguir estudar num seminário bíblico. No avivamento da Rua Azusa, o mais notório não foram os dons, embora os dons são maravilhosos, e graças a esse movimento nós temos a nossa igreja e tantas outras igrejas que revolucionaram o mundo através do movimento pentecostal. Mas a grande mudança que esse avivamento gerou foram irmãos não olhando mais para a cor de pele, mas olhando para o único Deus verdadeiro juntos. Foi a primeira vez em que se tem registro na história dos Estados Unidos da América de brancos e negros, latinos, cultuando no mesmo lugar. Mesmo lugar. Não há judeu nem grego. Todos nós somos um em Cristo Jesus. No avivamento do país de Gales, que a gente falou agora de Evan Roberts, os bares começaram a fechar, porque não tinha mais público. As pessoas estavam se convertendo, aceitando a Jesus, então começaram a fechar muitos bares. O grande avivamento do século XVIII, liderado por Charles Finney na América e também no Reino Unido, chamado de o Grande Despertamento, o segundo Grande Despertamento, gerou uma diminuição na taxa de homicídios nos Estados Unidos em 2/3. Diminuiu o número de pessoas mortas em 2/3 durante aquele período da história. No avivamento de Atos, no Pentecostes, na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram ao Senhor. E sabe o que é mais maravilhoso? É que Pedro falava na sua língua, no hebraico, no aramaico, no seu idioma, mas cada um ouvia na sua própria língua. Olha que maravilhoso. Cada um escutava no seu próprio idioma. E eles falaram, esse homem aí está falando o meu idioma. Ele falou, não, ele está falando o meu idioma, né? Pensa aquela confusão, né? Jerusalém muvucada daquele jeito, cheia por causa da festa. E aquelas pessoas ouvindo falar que havia um homem chamado Jesus, que foi o próprio Filho de Deus na terra, que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E este homem subiu aos céus e derramou sobre nós o Espírito Santo de Deus.
E essas pessoas se converteram e houve uma transformação. A cidade de Jerusalém mudou e começou a perseguição, mas eles não foram parados pela perseguição, pelo contrário, eles se espalharam e se cumpriu a palavra de Jesus, que o evangelho foi levado em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Um outro grande avivamento que aconteceu também na Inglaterra, liderado por John Wesley, fundador do movimento metodista, através da influência de John Wesley, um outro homem, um deputado chamado William Wilberforce, né? Isso é assim que pronuncia? William Wilberforce. Através da influência de John Wesley, William Wilberforce, um deputado britânico, muito impulsionado pela pregação de John Wesley, pelos seus escritos, pelas suas cartas, ele decidiu começar a lutar pela abolição da escravidão no Reino Unido. O primeiro país europeu a abolir a escravidão e que foi modelo para todos os outros. Ele dizia, William Wilberforce, em seus discursos: eu não consigo admitir que aqueles que eram para ser chamados de nossos irmãos estão sendo tratados de forma tão nojenta. Não admito isso. E ele aboliu o tráfico, né, de escravos e depois também conseguiu a abolição da escravidão, conseguiu aprovar essa lei através do posicionamento de homens de Deus. O avivamento, ele não só muda as nossas vidas, mas ele muda histórias. Ele muda cidades. E nós falamos aqui de avivamentos de grande escala, mas nós já vivemos muitos e muitos avivamentos que começam em igrejas e mudam uma cidade, mudam uma região onde estão inseridas. Você pode pensar, nossa, isso é tão distante de nós, mas talvez Deus esteja nos levantando neste tempo para mudar este tempo, essa história, essa cidade. Afinal, nós somos uma igreja no coração da cidade. Uma igreja no coração da cidade, esse é o lema desta igreja. E talvez Deus tenha nos levantado neste tempo. Talvez Deus esteja falando para mim e para você, como Ele falou para Esther através de Mardoqueu. Será que não foi para este tempo em que o Senhor te colocou aqui? Eu te pergunto, igreja, será que não foi para esse tempo que Deus nos colocou na posição onde estamos? Que nós possamos em oração erguer as nossas velas, nos arrepender dos nossos pecados, para começar a ser usados para tocar essa cidade, para tocar as áreas de influência dessa cidade. Nós vemos a história de William Seymour está escrita, de John Wesley, de William Wilberforce, de Jonathan Edwards, Evan Roberts e tantos outros homens de Deus, de Pedro, Tiago, João, do apóstolo Paulo. Mas agora está na hora de nós escrevermos a história do Paulo, da Beni, do Heber, da Giane, da Zoraide, do João, da Maria, do Antônio e de todos nós. De nós escrevemos a história de Deus nessa cidade. De nós escrevemos a história de Deus nessa cidade. E o vento é o Espírito que manda. Mas eu e você podemos orar, clamar, buscar, estabelecer o nosso lugar secreto. Todos esses exemplos que eu dei aqui, irmãos, não quer dizer que a gente tem que seguir à risca. Não são modelos a serem seguidos, esses avivamentos. Não quer dizer que a partir de amanhã ninguém mais vai trabalhar e a gente vai vir aqui e vai ficar orando 8 horas por dia. Mas quer dizer que nós precisamos nos dedicar em oração, nos esforçar em oração, buscar o lugar secreto, buscar com intensidade a presença de Deus, com vontade a presença de Deus, nos arrepender, deixar os nossos pecados de lado, arrepender. A gente sabe que amanhã a gente vai pecar de novo, que amanhã a gente vai errar de novo, mas hoje a gente precisa admitir que a gente precisa melhorar, que a gente está errado e que a gente precisa ser perdoado pelos nossos pecados. E hoje a noite de Santa Ceia é uma oportunidade excelente para você fazer isso. Para nós nos arrependermos, porque através das nossas vidas, essa cidade verá avivamento. Essa cidade verá transformação. Essa cidade verá revolução. É disso que nós estamos falando. E para isso, a gente precisa, como diz a antiga canção, renova-me,
Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Que nós possamos estar prontos para quando o vento do Espírito soprar, a começar em nós. Isaías, ele profetizou no começo do seu livro, ele começou a profetizar contra os outros. Ele disse: ai dele, ai de tal cidade, ai de tal cidade. Quando ele viu o seu pecado, ele disse: ai de mim. No capítulo 6 ele diz: ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros. Quando ele viu a glória de Deus, ele buscou Deus em oração, ele viu a glória de Deus, ele disse: ai de mim. E aí sabe o que Deus fez? Mandou um anjo tocar a sua boca, a boca de Isaías, com fogo. O avivamento vem onde a gente admite onde a gente tem arrependimento. Ele só vai tocar onde você admitir. Isaías falou: eu sou homem de impuros lábios, e o fogo tocou a sua boca. Se ele tivesse falado: eu sou homem de impuros olhos, o anjo teria tocado seus olhos. Se ele tivesse falado: eu sou homem de pés impuros, o anjo teria tocado os seus pés com a brasa. O fogo só vem, o mover só vem quando nós admitimos, e ele vem aonde nós admitimos. Quem sabe a área onde você tem tido dificuldade é a área onde Deus quer justamente usar você para curar outras pessoas. Pense nisso e que a gente venha buscar esse avivamento em nome de Jesus.